Depois de mais de um século de silêncio, uma montanha nos Estados Unidos acordou de forma violenta e surpreendente. Sem lava, mas com uma lição importante. Número 1. O despertar da montanha. No início do ano de 1980, algo começou a acontecer no estado de Washington, nos Estados Unidos, que pegou cientistas e moradores de surpresa. Um vulcão aparentemente calmo, o Monte St. Helens, que havia passado mais de 123 anos sem nenhuma atividade, começou a se comportar de maneira estranha. De forma repentina, milhares de pequenos tremores começaram a ser registrados embaixo da montanha. A frequência e a intensidade desses terremotos aumentavam a cada dia, levantando preocupações entre especialistas e autoridades locais. A quantidade de tremores chegou à impressionante marca de 10.000, o que indicava claramente que algo estava acontecendo em seu interior. Paralelamente, um fenômeno ainda mais visível começou a chamar a atenção. A encosta norte do vulcão começou a inchar. Era como se o lado da montanha estivesse sendo empurrado de dentro para fora, aumentando de tamanho de maneira constante e perceptível, um sinal claro de que pressões internas estavam se acumulando. Diante desses sinais alarmantes, o governo local decretou uma zona vermelha ao redor do vulcão. O acesso foi rigidamente controlado. Quem se aproximasse sem permissão poderia receber uma multa ou até mesmo ser preso. A tensão aumentava a cada dia e a pergunta que pairava no ar era simples: quando a lava finalmente apareceria? Todos esperavam o espetáculo clássico de uma erupção com rios incandescentes escorrendo pelas encostas. Mas, às 8h32 da manhã de um domingo, algo muito diferente aconteceu. Uma violenta explosão lateral, tão rápida quanto a velocidade do som, atingiu em cheio o flanco norte da montanha. A força da explosão foi comparável à de uma bomba atômica. E, em questão de segundos, o Monte St. Helens deixou de ser o que era. Ele foi literalmente explodido de dentro para fora. Número 2. A destruição sem lava. A erupção que ocorreu naquele 18 de maio de 1980 mudou para sempre a paisagem da região. O que antes era uma montanha perfeitamente simétrica, coberta por uma camada branca de neve, com um visual tão impressionante que estampava cartões postais, desapareceu. No lugar dela ficou um cenário de destruição. Uma cratera enorme, bordas irregulares, picos rasgados projetando-se em várias direções. O que se via agora era o retrato de um desastre geológico sem precedentes naquela área. Mas a tragédia foi muito além da perda da silhueta do vulcão. A força da erupção foi tamanha que florestas inteiras foram devastadas. Árvores altas e robustas foram quebradas como gravetos, derrubadas e arrastadas por quilômetros. Animais selvagens, muitos deles nativos da região, morreram aos milhares. O rio Toutle ficou entupido de lama, troncos e detritos. O lago Spirit transbordou. Seus limites naturais não foram capazes de conter a água que subia com o deslocamento do solo e da vegetação. Casas foram varridas do mapa. Ao todo, centenas de residências foram destruídas ou severamente danificadas, deixando famílias desabrigadas e em estado de choque. 57 pessoas perderam a vida naquela tragédia, um número que só não foi maior graças à zona de isolamento imposta semanas antes. O céu, que horas antes estava azul, foi coberto por uma espessa camada de cinzas. A luz do sol desapareceu e deu lugar a um cinza opaco, pesado e sufocante. Em poucos minutos, tudo o que era vivo, verde e vibrante foi transformado em um cenário monocromático de cinzas e silêncio. Número 3. O Anel de Fogo e o histórico do vulcão. O Monte St. Helens faz parte da Cordilheira das Cascatas, uma impressionante cadeia de montanhas que se estende desde o norte da Califórnia até a parte sul da província canadense da Colômbia Britânica. Essa cordilheira abriga diversos vulcões e está situada em uma região geologicamente ativa, integrada ao chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma imensa faixa que circunda o Oceano Pacífico, passando por vários continentes, e onde ocorrem a maior parte das erupções vulcânicas e terremotos do planeta. Esse anel é uma área onde diversas placas tectônicas se encontram, e o atrito entre elas gera intensa atividade sísmica. É exatamente por estar nesse ponto quente da geologia mundial que o Monte St. Helens nunca foi considerado um vulcão adormecido, apesar de ter ficado mais de um século sem atividade. Na verdade, sua última erupção antes da tragédia de 1980 havia ocorrido em 1853.
e registros históricos indicam que ele já havia passado por eventos similares anteriormente. Portanto, apesar da surpresa geral, a possibilidade de uma nova erupção não era algo inesperado para os especialistas. Mas o que aconteceu naquele ano foi algo bem diferente dos registros anteriores. A natureza violenta e a maneira como a erupção ocorreu, com um deslizamento lateral e sem lava visível, foi um fenômeno muito mais complexo e perigoso do que se imaginava. E foi essa complexidade que mobilizou autoridades federais e locais, cientistas de várias instituições e, claro, a imprensa, que passou a acompanhar de perto cada novo tremor, cada emissão de fumaça e cada centímetro que a montanha inchava. Número 4. O espetáculo antes do caos. Com os sinais de atividade vulcânica aumentando a cada dia, o Monte St. Helens rapidamente virou o centro das atenções da imprensa e do público. Equipes de reportagem de todo o país começaram a se posicionar ao redor da Zona Vermelha, armando tripés, câmeras e microfones, todos em busca do melhor ângulo. Enquanto isso, moradores e turistas se aglomeravam próximo aos bloqueios policiais, na esperança de presenciar uma erupção de verdade. Queriam ver a montanha em ação, de preferência, lançando lava, fumaça e fazendo barulho. Algumas pessoas chegaram a levar a situação com humor, criando camisetas provocativas com frases como "Ah, claro", como se estivessem desafiando o vulcão a fazer algo. O clima era quase de espetáculo, como se a natureza fosse apenas uma atração turística. Mas por trás do show havia uma tensão real. No dia 27 de março, o vulcão finalmente deu um sinal mais dramático. Uma enorme coluna de cinzas e fumaça subiu cerca de 2.100 metros no céu. Foi o primeiro evento visível a confirmar o que os sismógrafos já apontavam há semanas. A partir daí, o Monte St. Helens entrou em uma rotina instável, como se estivesse respirando de forma irregular. Pequenas erupções passaram a acontecer quase que a cada hora durante o mês de março. Já em abril, por volta do dia 22, a frequência começou a diminuir, caindo para cerca de uma por dia. Os cientistas monitoravam tudo, mas não podiam prever quando o grande evento ocorreria. Por mais que os sinais estivessem ali, ninguém sabia exatamente quando ou como a montanha explodiria. Número 5. A explosão inicial. A pausa temporária nas pequenas erupções não durou muito. No dia 7 de maio, novas atividades vulcânicas começaram a surgir, com pequenas explosões que persistiram até o dia 17 de maio. Durante esse período, mais de 10.000 terremotos adicionais foram registrados, confirmando que o vulcão estava se preparando para algo maior. Enquanto isso, a encosta norte da montanha continuava a se deformar visivelmente, inchando mais e mais a cada dia. Esse inchaço resultou na formação de um domo gigante, uma espécie de bolha geológica que se projetava para fora do corpo da montanha. Esse domo cresceu até atingir cerca de 140 metros de saliência, o equivalente a um prédio de vários andares. Era como se uma pressão monstruosa estivesse empurrando de dentro para fora, tentando romper a crosta da Terra. E então, finalmente, no dia 18 de maio, tudo aconteceu de uma vez só. Um terremoto de magnitude ligeiramente superior a 5 sacudiu a base do vulcão com força brutal. O abalo foi tão repentino e violento que a encosta norte simplesmente se soltou, desabando montanha abaixo. Esse evento deu origem ao maior deslizamento de terra já registrado na história moderna. Toneladas e toneladas de rochas, árvores, lama e neve começaram a se mover, formando uma avalanche que cobriu 22 quilômetros do vale do rio North Fork Toutle. A profundidade média da camada de entulho era de cerca de 45 metros, mas em alguns pontos chegou a impressionantes 180 metros, o equivalente à altura de um prédio de quase 60 andares. Era como se um gigantesco edifício de pedras e lama tivesse desabado sobre a paisagem. Mas isso foi só o começo. Número 6. O efeito champanhe. Enquanto a encosta estava intacta, o interior do vulcão mantinha sua pressão sob controle, como se estivesse com uma rolha tampando a força interna. Mas assim que a barreira cedeu, o efeito foi parecido com abrir uma garrafa de champanhe sacudida. A pressão foi liberada de uma só vez. Roletas incandescentes, gases escaldantes, vapor e uma quantidade gigantesca de cinzas foram lançadas para cima e para o norte. A explosão espalhou detritos vulcânicos por uma área estimada em 600 quilômetros quadrados. Os ventos arrastaram cerca de 9.500.000 metros cúbicos de madeira arrancada da floresta. A onda de choque foi tão forte que atingiu as camadas superiores da atmosfera,
e retornou com força, atingindo o sul da ilha de Vancouver. Um ano depois, jornalistas da emissora CBC afirmaram que, se a explosão tivesse sido um pouco mais potente, teria destruído todas as janelas de Vancouver e Victoria. Número 7. Um cenário apocalíptico. A erupção do Monte St. Helens se tornou o evento vulcânico mais letal da história dos Estados Unidos. A violência da explosão transformou completamente a paisagem em poucos minutos. Estradas sumiram sob uma camada espessa de cinzas. Florestas inteiras, que antes eram verdes e cheias de vida, foram convertidas em áreas mortas, completamente cinzentas. Sobre as encostas, a cinza era tão densa e pesada que era possível enterrar carros inteiros sob ela. Pessoas que sobreviveram descreveram a sensação como se alguém tivesse desligado as cores do mundo. O dano total atingiu cerca de 310 quilômetros quadrados, com a destruição se estendendo até 27 quilômetros do cume do vulcão. O prejuízo financeiro foi calculado em cerca de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, uma quantia impressionante para a época. Número 8. Nada de lava, só lama. Apesar da magnitude da erupção, um fato curioso chamou a atenção dos cientistas. Não havia lava visível. Em vez disso, o que desceu pelas encostas da montanha foram fluxos de lama extremamente perigosos, conhecidos pelo nome técnico de lahars. Esses fluxos são verdadeiros rios formados por uma mistura de lama, pedras, gelo derretido e restos de vegetação que avançam com uma força brutal e em altíssima velocidade. Logo nos primeiros minutos após a erupção, parte das nuvens escaldantes ultrapassou a borda da cratera recém-formada e correu pelas encostas oeste, sul e leste. Ao entrar em contato com o gelo e a neve que ainda cobriam a montanha, o calor extremo derreteu tudo rapidamente. A água gerada se misturou com os detritos e criou os lahars, que desceram com força pelas bacias hidrográficas, arrancando árvores inteiras pela raiz e destruindo pontes e estradas pelo caminho. Número 9. O que aconteceu dentro da montanha? O terremoto de 18 de maio foi apenas o gatilho inicial de uma sequência complexa. Quando a encosta norte cedeu, a pressão interna do vulcão caiu abruptamente. Isso fez com que o chamado domo de lava, uma estrutura densa e sólida que mantinha os gases e o vapor contidos, fosse destruído. Sem essa barreira, a água aquecida dentro do vulcão se transformou instantaneamente em vapor. Esse vapor, por sua vez, se expandiu violentamente, gerando a explosão lateral. Mas isso foi apenas a primeira etapa. A súbita perda de pressão no topo se propagou para baixo, até alcançar os condutos internos e a câmara magmática. O magma começou a subir, liberando gases e formando bolhas, como acontece ao abrir uma garrafa de refrigerante agitada. O sistema entrou em colapso total e deu início a uma erupção do tipo pliniana que durou 9 horas. Número 10. Por que não houve rios de lava? Uma das grandes surpresas da erupção do Monte St. Helens foi a ausência de lava fluindo pelas encostas, algo que muitas pessoas esperavam ver em um evento dessa magnitude. Para entender por que isso aconteceu, precisamos voltar ao funcionamento interno de um vulcão. Bem abaixo da crosta terrestre, as temperaturas são tão elevadas que certas rochas se derretem e formam o magma, uma massa densa, pastosa e extremamente quente. Por ser menos denso do que a rocha sólida ao redor, esse magma tende naturalmente a subir, acumulando-se em grandes reservatórios subterrâneos chamados câmaras magmáticas. Quando encontra fissuras ou saídas, o magma pode chegar à superfície, momento em que recebe o nome de lava. Mas há 2 tipos principais de magma, e cada um leva a um tipo de erupção diferente. O primeiro tipo é mais fluido, rico em material fundido e com gases que escapam com facilidade. Ele escorre tranquilamente montanha abaixo, como vemos nos vulcões havaianos, formando rios incandescentes que, embora assustadores, geralmente dão tempo suficiente para que pessoas e animais se afastem com segurança. Já o segundo tipo, como no caso do Monte St. Helens, é mais espesso e viscoso, dificultando a liberação dos gases internos. Isso faz com que a pressão se acumule cada vez mais até que ocorra uma explosão violenta. Foi exatamente isso que aconteceu em 1980. O magma, ao invés de escorrer, explodiu e se fragmentou em uma enorme quantidade de detritos, cinzas, rochas, pedra-pomes, formando o que os cientistas chamam de tefra, um termo que se refere a todos os fragmentos sólidos lançados no ar durante uma erupção explosiva. Mas não para por aí.
Essas explosões também podem liberar nuvens extremamente quentes de gás e tefra, que descem a encosta como uma avalanche incandescente, destruindo tudo em seu caminho. Essa combinação explica por que não houve os tradicionais rios de lava. A energia do vulcão foi canalizada de forma muito mais violenta e destrutiva. Número 11. O susto de 2025. Mesmo depois de décadas, o Monte St. Helens continua sendo um lembrete silencioso de que sua força ainda está presente. E em 16 de setembro de 2025, a população da região foi surpreendida por um cenário que parecia um déjà vu. Uma densa nuvem de aparência vulcânica apareceu pairando sobre a montanha, e a reação dos moradores foi imediata. Muitos pensaram que uma nova erupção estava começando. Afinal, o trauma coletivo causado pela catástrofe de 1980 ainda vive na memória das pessoas. E qualquer sinal incomum vindo do vulcão é o suficiente para gerar alarme. Mas naquele dia não se tratava de uma nova explosão. O que aconteceu foi um fenômeno atmosférico. Rajadas de vento muito fortes levantaram do solo grandes quantidades de cinzas antigas que ainda permanecem acumuladas na região desde a grande erupção. Essas cinzas são tão leves e finas que podem ser facilmente carregadas pelo vento, formando plumas no céu que se parecem com fumaça vulcânica nova. É impressionante pensar que, mesmo passadas mais de 4 décadas, o material lançado em 1980 ainda cobre amplamente a área ao redor da montanha, e volta a aparecer de tempos em tempos. Essa cena serve como um lembrete de como o impacto de um evento natural tão extremo pode se prolongar por muitos anos. O Monte St. Helens permanece quieto, mas a ameaça está sempre ali. O simples fato de o vento poder acordar cinzas antigas mostra que a montanha ainda vive na memória, na paisagem e no solo de toda a região. Número 12. Os engenheiros da natureza. Depois da grande erupção, a região ao redor do Monte St. Helens parecia completamente destruída. O cenário era desolador. Uma vastidão cinzenta coberta por camadas espessas de cinza e pedra-pomes, sem sinais de vida aparente. Porém, sob toda essa devastação, os cientistas sabiam que ainda existia uma camada de solo fértil. A grande questão era: como restaurar esse ecossistema natural? A resposta veio de um lugar inusitado, dos pequenos animais conhecidos como twins, ou gophers em inglês, roedores que têm uma incrível habilidade de transformar o solo ao seu redor. Esses animais ficaram conhecidos como engenheiros do ecossistema, justamente por isso. Eles cavam túneis, revolvem a terra e, nesse processo, ajudam a transportar sementes, micro-organismos e nutrientes. Os pesquisadores então decidiram fazer um experimento ousado. Pegaram twins que viviam na encosta sul do vulcão e os realocaram temporariamente para a chamada Planície de Pedra-Pomes, uma área do lado norte coberta por detritos da erupção. O objetivo era deixá-los lá por apenas 24 horas, tempo suficiente para observar o impacto inicial. Depois disso, eles seriam levados de volta, e foi o que aconteceu. Mas mesmo esse curto período foi suficiente para causar mudanças surpreendentes. 6 anos depois, quando os cientistas retornaram à área onde os animais haviam estado, encontraram cerca de 40.000 plantas crescendo ali. Isso contrastava fortemente com as regiões ao redor, que continuavam áridas e sem sinais de recuperação. Como isso foi possível? Os túneis escavados pelos twins trouxeram à superfície o solo fértil escondido sob a cinza. Além disso, os próprios animais carregaram em seu corpo, nas patas, na pelagem e até no trato digestivo, sementes, esporos e micro-organismos de seu ambiente original. Até mesmo seus excrementos ajudaram, servindo de adubo. Foi como se os twins tivessem transplantado pedaços inteiros de seu antigo ecossistema para uma nova área, acelerando de forma natural e espontânea a regeneração da vida naquele local desolado. Número 13. A tragédia em White Island, Nova Zelândia. No final do ano de 2019, turistas de várias partes do mundo desembarcaram na cidade portuária de Tauranga, na Nova Zelândia, prontos para um dia de aventura em meio às paisagens vulcânicas do país. Entre as várias opções de passeio, alguns escolheram a mais emocionante: visitar de helicóptero a White Island, também conhecida como Wakaari, uma ilha vulcânica ativa localizada a cerca de 48 quilômetros da costa. Era para ser um simples dia de lazer, com fotos e trilhas pela cratera. Mas o destino reservava algo completamente diferente.
Às 2h11 da tarde do dia 9 de dezembro, o vulcão entrou repentinamente em erupção. No momento da explosão, 42 turistas, 4 guias locais e um piloto estavam na ilha. A erupção foi violenta e inesperada. 22 pessoas perderam a vida. Algumas morreram ali mesmo, outras nos hospitais dias depois devido às queimaduras severas. Outras 25 ficaram gravemente feridas. A maioria dos mortos era composta por turistas australianos, mas havia também visitantes dos Estados Unidos, Alemanha, China e da própria Nova Zelândia. Em apenas 2 minutos, o cenário paradisíaco foi transformado em um verdadeiro pesadelo, e o que era um passeio turístico se tornou uma das piores tragédias com visitantes da história do país. Depois do ocorrido, todos os passeios à ilha foram cancelados indefinidamente, e as autoridades abriram investigações para entender o que poderia ter sido feito para evitar tamanha catástrofe. Número 14. O perigo invisível do vapor. White Island está situada na chamada Baía da Abundância e pertence a uma zona altamente ativa do Anel de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas se encontram e causam intensas atividades vulcânicas. Embora pareça pequena à primeira vista, cerca de 70% da ilha está submersa no mar, formando uma grande estrutura vulcânica ativa. No solo visível, há geysers, fontes termais e fendas chamadas fumarolas, que liberam gases e vapores tóxicos e superaquecidos. Desde 1975, a ilha havia passado por vários períodos de erupções e atividade constante, incluindo episódios em 2012 e 2016. Ainda assim, como essas erupções anteriores não causaram vítimas, muitos acreditavam que era seguro visitá-la. Mas a erupção de 9 de dezembro de 2019 foi diferente de tudo que se esperava. Os cientistas explicaram que se tratou de uma erupção freática, um tipo de explosão causada pelo contato repentino entre água e calor extremo. A água subterrânea ou da superfície infiltra-se nas rochas quentes próximas ao magma e, ao atingir uma temperatura muito elevada, transforma-se em vapor de forma súbita. O problema é que esse vapor não consegue escapar facilmente quando há camadas de lama ou detritos sobre ele. Assim, a pressão vai se acumulando até que o sistema se rompe, e ocorre uma explosão violenta. No caso de White Island, o vapor acumulado arrebentou a superfície, lançando rochas, gases tóxicos e uma coluna de cinzas a mais de 3.600 metros de altura. Por não envolver magma visível, esse tipo de erupção não dá sinais clássicos como tremores fortes ou deformações no solo, o que a torna extremamente difícil de prever. Número 15. O relato dos sobreviventes. Após a erupção devastadora de White Island, durante a investigação oficial conduzida pelas autoridades neozelandesas, surgiram os relatos emocionantes e assustadores de quem sobreviveu à tragédia. Um dos funcionários que estava na ilha no momento da explosão testemunhou que tudo parecia estar em ordem minutos antes do desastre. Os turistas, tranquilamente, caminhavam em direção às fontes termais no centro da cratera. Não havia nenhum indício sonoro, tremores no solo ou qualquer sinal visível de que algo perigoso estivesse prestes a acontecer. De repente, uma explosão súbita e violenta tomou conta do local. Uma testemunha relatou que, ao levantar os olhos, viu uma imensa coluna de fumaça se erguendo, com tonalidades pretas e brancas, se misturando em um céu que até então estava completamente azul. Por um instante, alguns chegaram a pensar que a imagem era bela. Parecia uma cena cinematográfica, quase irreal. Mas a sensação de maravilha foi imediatamente substituída pelo pânico. Todos começaram a correr desesperadamente, procurando abrigo entre grandes pedras, tentando se esconder do que se aproximava rapidamente. Um dos sobreviventes lembrou que colocou a máscara de gás e os óculos de proteção o mais rápido que pôde, enquanto gritava para que os demais corressem. Ele se agachou e cobriu o rosto com as mãos, tentando se proteger da nuvem que se aproximava com velocidade assustadora. O que ele viu foi o chamado fluxo piroclástico, uma das manifestações mais letais de uma erupção vulcânica. Segundo os geólogos, esses fluxos são formados por gases escaldantes, rochas pulverizadas e cinzas incandescentes, que descem à encosta de um vulcão em altíssima velocidade, como uma avalanche de poeira flamejante. De acordo com o vulcanologista Shane Cronin, que prestou depoimento durante as audiências, a temperatura dentro de um fluxo piroclástico
pode ultrapassar 400 graus Celsius, e há registros de partículas chegando a mais de 750 graus. Isso significa que qualquer ser vivo que esteja em seu caminho sofre queimaduras severas em segundos. Sobreviver a um desses fluxos é algo extremamente raro, e os que conseguiram carregarão marcas físicas e emocionais pelo resto da vida. Número 16. O resgate e as dificuldades. Depois que a nuvem incandescente passou e o ambiente foi envolvido por um silêncio incomum, os sobreviventes começaram a tentar encontrar uns aos outros. Reuniram-se como puderam e caminharam com dificuldade em direção ao pequeno cais da ilha, com a esperança de serem resgatados por algum barco que estivesse por perto. Felizmente, o navio turístico Phoenix navegava nas proximidades e avistou os sinais de socorro. No entanto, o resgate estava longe de ser simples. A embarcação, coberta por cinzas quentes e fragmentos vulcânicos, precisava ser rapidamente limpa para que os feridos pudessem embarcar com segurança, sem correr o risco de novas queimaduras. Alguns turistas que estavam mais próximos da água correram para o mar, tentando se esconder na esperança de que a água reduzisse os danos causados pelo calor extremo. Um dos sobreviventes contou que a superfície da embarcação estava tão quente que, ao se aproximar, teve que literalmente rolar para dentro do barco, evitando ao máximo o contato com qualquer material metálico. Ele descreveu a sensação como caminhar sobre um forno aberto. O calor, segundo ele, era sufocante, e até mesmo o ar parecia queimá-lo por dentro. O responsável pelas operações marítimas naquele dia relatou que o fluxo piroclástico havia coberto praticamente toda a ilha. Durante alguns minutos, a costa simplesmente desapareceu da vista. Tamanha era a densidade da nuvem de cinzas. Somente após algum tempo foi possível ver novamente o contorno da ilha e identificar as pessoas ainda em solo. Esse episódio reforça um aspecto importante da tragédia. A erupção foi extremamente rápida e devastadora, e mesmo sem envolver lava visível, foi capaz de causar destruição em larga escala. Bastaram vapor superaquecido, gás tóxico e fragmentos de rocha para transformar o passeio de dezenas de pessoas em um pesadelo real. O Monte St. Helens, White Island e outros vulcões ao redor do mundo continuam a nos lembrar de algo fundamental. A Terra está viva. Mesmo em silêncio, ela respira, se movimenta, acumula energia e, às vezes, libera essa força de forma imprevisível e devastadora. As paisagens podem parecer calmas, mas por baixo delas existe um mundo pulsando, invisível aos nossos olhos, mas cheio de potencial para mudar tudo num instante. E o mais impressionante é que, mesmo depois da destruição, a vida encontra um jeito de voltar. Às vezes com a ajuda dos humanos, às vezes com a ação inesperada de um pequeno roedor que cava túneis. O equilíbrio entre beleza e perigo que existe nos vulcões é, talvez, o reflexo mais direto da força natural que molda nosso planeta há bilhões de anos. Por isso, mais do que temer essas forças, é preciso compreendê-las, estudar os sinais, respeitar os riscos e aprender com o passado. Afinal, conhecer a natureza é também uma forma de se proteger dela e de se maravilhar com ela. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa jornada pela história dos vulcões e suas explosões inesperadas. E agora que você sabe o que acontece quando a Terra decide falar, fica a pergunta: você teria coragem de visitar um vulcão ativo?